Muito boa tarde, caro telespectadora. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Eu sou JC Maloa e hoje, como sempre, vou trazer aqui um programa que com certeza vai colocá-lo aí sentado e concentrado, porque vai ser um momento de aprendizado que com certeza você vai querer compartilhar conosco. Por isso, como sempre, nosso conselho: pegue no seu verbo, pegue na sua Bíblia, pegue no seu caderno de notas, pegue numa caneta, porque hoje nós vamos falar sobre o dízimo e o estado de emergência. É isso mesmo que você ouviu. O tema de hoje será o dízimo e o estado de emergência. Nós vamos conversar aqui, porque sim, vai ser uma conversa. A partir da segunda parte deste programa, nós vamos abrir as linhas para conversarmos, interagirmos e talvez responder algumas questões com base nas Sagradas Escrituras. E hoje vamos seguir um modelo diferente de programa, porque geralmente o programa O Verbo tem sido um programa de debate e eu trago convidados aqui em que interagimos com eles para aprimorarmos, para entrarmos profundamente em assuntos bíblicos, trazer a sabedoria, o conhecimento de Deus até a sua casa. Mas hoje nós vamos fazer um programa diferente. Eu, o seu reverendo, estarei aqui para compartilhar convosco acerca do que é o dízimo e como devemos nos portar neste momento em que estamos no estado de emergência. Nós não trazemos este tópico aqui em vão, nós não trazemos este tópico aqui somente porque gostamos de falar do dízimo e queremos falar desta questão num estado de emergência, mas trazemos-lo porque percebemos que é um assunto muito importante. Há muito debate, há muito barulho à volta da questão do dízimo e nós precisamos aqui clarificar com base nas Sagradas Escrituras. Precisamos entrar para a Bíblia e vermos de acordo com a Bíblia o que é isto do dízimo e como é que nós devemos nos portar num estado de emergência, no momento em que nós estamos em casa, estamos confinados. Como é que nós, os crentes, nós que adoramos a Deus, nós que frequentamos uma congregação, nós que temos compromisso com Deus, qual é que deve ser a nossa postura perante esta situação? Eu também tenho me apercebido que alguns pastores, alguns até já estão em contato comigo, estão um tanto quanto preocupados com esta questão, porque falar do dízimo não é um assunto fácil, é um assunto sensível, porque toca em finanças. E quando nós conversamos de finanças, é sempre algo sensível, porque finanças tem que ver com todos nós. Quando as nossas finanças não andam de acordo às nossas expectativas, muitos outros problemas eles advêm. E é por isso que a igreja tem uma responsabilidade, sim, de falar de questões financeiras, de educar financeiramente aos seus crentes e de ajudá-los a ter uma certa disciplina. A igreja como tal, sendo uma instituição, ela também é regida por padrões de boa gestão e governação. E por isso é importante que uma igreja, e uma igreja que se preze, ela tenha uma estrutura fiscal, uma estrutura de gestão, de maneiras a que as coisas estejam claras e todos aqueles que fazem parte dessa congregação podem fazer com que esta mesma congregação seja, como se diz em inglês, accountable. Ela faça prestação de contas. Por isso, falarmos do dízimo no estado de emergência é realmente um tema oportuno. Também temos recebido da parte de alguns pastores referências de que neste momento em que estamos em estado de emergência, as questões não fluem, as questões financeiras das igrejas não fluem, e não era de esperar o contrário. Estamos todos em casa, muitos de nós não estamos a trabalhar, aquilo que são os nossos negócios, aquilo que é o fluir das nossas finanças não é a mesma coisa. Por isso é que naturalmente nós não vamos contribuir, muitos de nós não vão conseguir fazer as mesmas contribuições que faziam antes deste estado de emergência. Por isso mesmo que eu quero que você fique aí. Eu vou pedir à minha produção para preparar um pequeno vídeo enquanto você vai pegar a sua Bíblia,
enquanto você vai pegar a sua caneta, nós vamos sair em um pequenino intervalozito para que você volte com as suas notas, para que você volte com a sua caneta, você volte para ouvir este ensinamento que nós temos aqui preparado para si. Mas como é de praxe, nós também temos aqui anunciado as nossas linhas comerciais. Nós queremos que você interaja com a Mega Televisão, nós queremos que você apoie esta obra, quer seja o Verbo ou qualquer outro programa que é passado aqui nos nossos canais. Por isso, subscreva-se ao nosso Facebook da Mega. Também se subscreva ao canal do Reverendo JC Maloa, é o Rev JC Maloa, no Facebook. Você pode encontrar lá conteúdos e pode também interagir com o Reverendo através do Facebook. Mas também podem estar em contato com as nossas linhas comerciais. Estamos a falar do 85 28 28 300. Eu repito, 85 28 28 300. Através desta linha você pode procurar saber como cooperar com o Verbo ou com a Mega Televisão, e desta feita você poderá colocar o seu produto conhecido, você poderá em todo o país dar a conhecer aquilo que são os seus planos de negócio, e assim você pode ser também abençoado através da nossa televisão. Por isso, eu estarei aqui à sua espera. Vamos sair a só um pequenino intervalo e eu volto para entrarmos neste nosso tema, que é o dízimo no estado de emergência. Um intervalo musical e você fica aí conosco. Até já. Meu irmão, tá mal. Precisa ver a cara dele. Até já, boy. Até já. Até já. Pastor, Lisa. Vamos orar. Vamos fazer uma oração aí, papo, que eu tenho que ir embora, pastor. Em meu nome, Deus, sai. Sai daí. Satanás aqui nesta casa. Sai. Sai. Eu te ordeno, saia. Sai. Em meu nome, meu profeta enviado, estou a dizer, saia. Sai. Menina, Sim, profeta. estou a profetizar. Você precisa de ajuda, menina. Sim. Diga amém. Amém, profeta. Você acredita? Amém, tem que ir embora. Lisa, falamos, pastor. Tchau. Fique à vontade. Ele vai ser oração. Eu vou orar por ti. Chambra aqui, chambra cá. Eu vejo espírito mau nesta casa. Eu, na minha oração, vou te libertar. Sim. Mas você tem que vir na igreja. Sim. Dormir na igreja. Ajudar a igreja. Eu vou, profeta. Em nome do profeta, diga acredito. Acredito. Em nome do profeta, diga acredito. Acredito. Amém. Em meu nome, pessoal, eu te abençoo. Amém, profeta. Amém. Seja bem-vindo de volta ao programa Verbo. Tenho certeza que você já foi buscar a sua Bíblia, já tem aí o seu caderno, já tem aí a sua caneta e podemos entrar para o tópico de hoje, que é o dízimo no estado de emergência. Vamos às nossas Bíblias no livro de Reis, primeira carta dos Reis, capítulo 17. Na verdade é o primeiro livro de Reis, capítulo 17. Para quem não esteve atento, quem não esteve aqui ainda na primeira parte, antes estamos no intervalo, hoje estamos com uma disposição diferente do programa. Hoje estarei aqui ministrando, dando aqui uma lição sobre o dízimo no estado de emergência, qual é que deve ser a postura daquele que é crente neste estado de emergência. Por isso, vamos agora ao livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, e vamos ler a partir do versículo 7. E eu estarei aqui a ler e você pode me acompanhar aí através da sua Bíblia. A Bíblia diz a partir do versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Versículo 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos ou lenha, de acordo com a versão que você vai estar a ler aí. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu:
juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois moramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você, para o seu filho. Versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Vamos parar aqui um bocadinho e vamos dar aqui a interpretação deste texto. A Bíblia está a falar aqui de um momento crítico no reino de Judá. Havia um rei chamado Acabe e este rei sistematicamente desobedecia os mandamentos de Deus. Sistematicamente ia contra a vontade de Deus. E este rei era um rei, na minha opinião, era um rei agraciado porque ele reinou durante a vigência de profetas com muito carisma. E um dos profetas carismáticos que esteve ministrando na época deste rei era o Elias. Deus colocou Elias uma palavra para que fosse e repreendesse o Acabe. E Elias foi ao encontro de Acabe e disse a este homem: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Portanto, Elias, com o poder do Espírito Santo, com a força e a sabedoria e o dom de Deus na vida dele, ele fechou os céus. Ele ordenou com a sua palavra que não iria chover até que ele voltasse e proferisse chuva sobre aquela nação. Nós temos aqui um primeiro ponto que podemos explorar. E este ponto é o poder da palavra. O poder da palavra quando comungado ou quando proferido da parte de Deus. Elias não foi lá e falou isso da sua boca para fora. Elias foi e falou com o rei uma palavra que veio da parte de Deus. E veja só, ele vai e fala com o rei, ele coloca a sua vida em risco, ele coloca a sua vida em jogo. Ele diz: até que eu volte a falar, não vai chover. Nós sabemos que a falta de chuva tem consequências. Se não chove numa determinada nação, se não chove num determinado povoado, num determinado país, a seca, ela vem, a seca, ela consome, e com isso, todas as consequências. Quando um povo não tem comida, este povo chora. E quando um povo está esfomeado, quando um povo não tem como se alimentar, esse povo vai procurar todos os mecanismos, todos os meios de suprir com suas necessidades. Daí vem as crises. A falta de comida, a falta de chuva, traz crises, traz problemas econômicos. Não tem como gerir o comércio nessa região, porque não tem comida. As pessoas se enfraquecem, a saúde vai abaixo, há um declínio dos níveis de saneamento, dos níveis de saúde. E com isso temos problemas, porque o povo está esfomeado, o povo não tem saúde, o povo vai procurar com maior frequência os hospitais, alguns vão morrer em consequência disso. E é o que estava-se a viver naquele período. E a Bíblia diz que Deus tirou Elias, depois de proferir tais palavras, Deus tira Elias da presença de Acabe, ele esconde num rio chamado Querite. E nesse rio Querite, a Bíblia diz que Deus alimentava Elias através dos corvos. Ele enviava corvos e estes corvos iam em direção a Elias e davam de comer a ele. Mas aqui uma coisa muito interessante é que a Bíblia também conta que este rio veio a secar. A chuva parou e o rio na qual Elias se escondeu, o rio onde Elias estava escondido para beber daquela água, também secou. Isto também nos traz uma outra lição que é importante aqui a proferir. É que nos momentos de crise,
também os homens de Deus, aqueles que têm contato privilegiado, vamos lá assim dizer, com Deus, eles também sofrem as consequências da crise. O rio secou, Elias não tinha o que comer, ele também não tinha o que beber. E a Bíblia diz que Deus envia Elias e diz o seguinte para ele: olha, vai imediatamente para uma cidade de Sarepta e lá eu falei com uma viúva e esta viúva irá te alimentar. O que acontece é que Elias, seguindo a palavra de Deus, ele sai de Querite e vai em direção a Sarepta, a cidade onde Deus lhe envia. Quando chega lá, a Bíblia diz, esta passagem que nós lemos, que ele encontra uma mulher e esta mulher está ali a carregar lenha, ela está a levar lenha para preparar a sua refeição. Algo aqui muito interessante que eu quero que você redobre a sua atenção é que a Bíblia diz que Deus falou com Elias e disse a Elias para ir a essa cidade de Sarepta e que lá, naquele lugar, ele iria encontrar uma mulher que iria lhe dar de comer. Uma mulher que iria lhe fornecer comida. O interessante aqui é que Deus não falou com aquela mulher do outro lado que Elias estava a caminho de Sarepta para ser alimentado por ela. Mas Deus falou com o homem de Deus que naquela cidade de Sarepta havia uma mulher para lhe alimentar. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele pede água à mulher. E a mulher, quando vai em direção à água para trazer água para o homem de Deus, e o homem de Deus diz: faça-me também pão. Quando a mulher vira-se para ela, como quem diz: olha, Elias, tu não sabes o que é que está a acontecer aqui, tu não sabes que nós estamos num estado de emergência, tu não sabes que nós estamos em crise, tu não sabes que o governo decretou que vamos ficar em casa durante mais 30 dias, não estamos a trabalhar, não temos o que comer, não temos o que beber. Eu estou a transpolar esta passagem para os dias de hoje. Provavelmente podia ser essa a desculpa que nós podíamos dar. Olha, tu não sabes que o presidente Jacinto Nus decretou o estado de emergência e que não há condições aqui para eu preparar comida para ti? O que vou fazer aqui é, estarei preparando talvez um pouco de comida, vou fazer um pão ou dois e eu vou comer, eu e o meu filho, e vamos morrer. Veja só o desespero desta mulher. Esta mulher, ela diz assim: eu vou preparar um pouco de pão para mim e para meu filho e vamos morrer. Esta mulher estava num estado de completo... ela estava num estado de completo falta de esperança. Ela não tinha mais esperança de vida. Para ela, era só fazer a sua última refeição e depois morrer. Imagina você aí em casa, você só tem na sua despensa um pouco de farinha e um pouco de azeite para fazer um pouco de pão, alguma coisa, um bolozito ali para a sua família e depois você não tem mais nada para comer. Era um momento desesperador para esta mulher. Mas a resposta que Elias dá a esta mulher é ainda muito mais pragmática. Elias diz para esta mulher: olha, prepara apenas, ou melhor, primeiro para mim e depois comerá você e o seu filho e não vai faltar comida na sua casa. Esta foi a resposta que Elias deu a esta mulher. Ele diz para esta mulher: olha, prepara primeiro para mim o bolo que você ia preparar para o seu filho, prepara primeiro para mim esse pão que você ia preparar para o seu filho, traga primeiro para mim. E assim diz o Senhor: na sua casa não irá faltar mantimento. E a Bíblia diz que esta mulher, seguindo aqui a voz de Elias, ela prepara o pão e traz para o Elias. E a Bíblia diz que conforme a palavra de Elias, assim aconteceu. A comida durou muito tempo naquela casa. Esta é a primeira escritura que eu escolhi para falar do estado de emergência e o dízimo. Elias diz primeiro para mim, prepara primeiro para mim e que não vai faltar na sua casa. Olha, a Bíblia, um pouco mais adiante, se nós formos a ler no versículo, a partir do versículo 17, mais para baixo, aqui no Reis, a Bíblia diz que algum tempo depois, o filho desta mulher veio a óbito. O filho desta mulher faleceu. Depois que o filho desta mulher falece, a Bíblia diz que ela foi ter com Elias e disse: Elias, tu vieste aqui para me recordar dos meus pecados? Meu filho faleceu. Não devia ter falecido, meu filho, quando você está aqui
e eu tenho obedecido a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Elias disse, dá-me o seu filho. Ela trouxe o filho e Elias levou aquela criança para o quarto onde ele ficava de cima e ele deitou-se 3 vezes sobre o corpo do filho da mulher de Serepta e este menino ressuscitou. E a Bíblia diz no versículo 23, então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse, veja, o seu filho está vivo. Versículo 24, então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é verdade. Esta mulher, ela assistiu milagres, ela viu a manifestação do poder de Deus enquanto Elias estava ali. Contudo, somente depois da ressurreição do seu filho é que ela professa as palavras e diz, agora sim, eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é a verdade. Há uma coisa que nós devemos aprender aqui com esta mulher de Serepta. Alguns podem dizer, não, ela duvidou durante muito tempo que Elias de fato era homem de Deus. Mas eu vejo esta mulher de uma outra maneira. Eu vejo uma mulher muito atenta. Eu vejo uma mulher que ela não deixa se enganar pelos milagres. Ela não deixa se enganar pelas coisas que aconteceram ali. Ela não deixa se enganar facilmente. E ela fica à espera do impossível acontecer através daquele homem de Deus, para de fato chegar à conclusão que aquele homem é verdadeiramente um homem de Deus. Porque, igreja, nós precisamos de perceber aqui uma coisa muito importante. Um homem, ele pode chegar à nossa casa e ele pode vir com magias, ele pode vir com truques, ele pode vir com adivinhação, ele pode chegar lá e dizer assim diz o Senhor, isto e aquilo vai acontecer. Isto não qualifica aquele homem para que de facto seja verdadeiramente homem de Deus. Esta mulher, ela teve que passar por uma situação complexa e chegar à conclusão que sim, de facto, estava diante do homem de Deus. Nós ainda estamos a falar sobre o estado de emergência. Não se preocupe, que nós vamos chegar lá. Continue aí conosco, porque este é o programa Verbo. Nós vamos para o livro de Reis, segundo livro de Reis. Nós estamos a ler o primeiro livro. É só irmos um pouco à frente para o segundo livro de Reis, capítulo 4. E vamos ler uma história similar a esta. Nós vamos aqui ver uma outra mulher que a Bíblia a denomina de Sunamita. E esta está no segundo livro de Reis, capítulo 4. Sei que você já está lá, a partir do versículo 8. E eu vou ler aqui. A Bíblia diz, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, eu estou bem entre a minha própria gente. 14. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio à porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Vamos sair a um pequeno intervalo
e depois do intervalo nós voltamos com a interpretação deste texto. Isto é o Verbo e até já. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa, tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528280000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões? Quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Mega TV, estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Hoje estamos a falar sobre o dízimo e o estado de emergência. Antes mesmo de termos saído deste intervalo, nós lemos segundo o livro de Reis, capítulo 4, onde a Bíblia fala de uma mulher sunamita. Esta mulher ela é compelida a construir uma casa para Eliseu, uma casa de cima, uma casa de alto, uma casa de topo para este homem. E o argumento que ela traz quando vai conversar com seu marido, ela diz: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma lamparina, para que este homem de Deus possa nos visitar, porque vejo de facto que este é um santo homem de Deus. A motivação desta mulher para construir um quarto para Eliseu é que ele observou que Eliseu era um santo homem de Deus. E aqui vai um outro ponto que eu quero compartilhar com você aí em casa.
A questão do dízimo e das ofertas, nos dias de hoje, elas se enquadram naquilo que nós chamamos de sustento da igreja. Você faz parte de uma congregação e porque você faz parte de uma congregação, você tem compromissos com esta congregação. Você entra nesta congregação e quando entra nessa congregação, você usa a casa de banho dessa congregação. Você lava as suas mãos e essa água que você usa para lavar as mãos da sua igreja, ela é paga. Você usa energia na sua congregação e essa energia, ela é paga. Você usa cadeiras, essas cadeiras são compradas. Alguém limpa essas cadeiras e essa pessoa que limpa essas cadeiras tem um salário. Você usa todos os benefícios do lugar onde você congrega e esses benefícios todos, eles têm os seus custos. A igreja, como uma instituição, ela tem custos. O pastor que ministra na sua vida, ele precisa de se alimentar espiritualmente, mas também precisa de se alimentar fisicamente para estar diante do povo de Deus e ministrar uma palavra. Este pastor, esse homem de Deus, ele tem uma mulher, ele tem filhos. Esse homem precisa de um salário, precisa de um sustento, ele precisa de mandar os seus filhos à escola, ele precisa de colocar combustível no seu carro para sair da sua casa para a congregação e assim ministrar para o povo de Deus. Esse homem precisa de se vestir. Você não vai ficar satisfeito se o seu pastor ele aparecer na congregação mal vestido, com um fato completamente rasgado, ele aparecer completamente desmazelado na casa do Senhor. Você não vai ficar satisfeito quando ele for a fazer imposição de mão e você sentir que o seu pastor está cheirando o sovaco porque não teve semeticaz para comprar um rolão ou para comprar um perfume. Você vai ficar satisfeito se o seu pastor ele estiver apresentável. Você vai dizer, sim senhora, ali vai o homem de Deus, a qual ministra na minha vida. Mas todas essas coisas, igreja, essas coisas têm custo. No entanto, você como membro dessa congregação, você precisa de ajudar no sustento da mesma. Você precisa de dar a sua contribuição, o seu sustento, para que esta congregação possa suprir com todas as necessidades da mesma. Daí os dízimos e as ofertas. Quando Deus estipulou esta questão de dízimos e ofertas no Antigo Testamento, se nós tivermos tempo até vamos entrar lá no livro de Levíticos, capítulo 7, versículo 16, Deus colocou isso muito claro. Deus disse que estas ofertas, elas tinham como propósito o sustento da igreja. No entanto, nós vamos começar aqui por um aspecto negativo que provavelmente podem fazer com que algumas pessoas elas não levem esta questão do dízimo de forma séria. A questão de nós termos algumas congregações, alguns homens de Deus que extrapolam aquilo que está descrito nas Sagradas Escrituras e vão além disso para abusar, vamos assim usar esse termo, para ir ou para fazer aquilo que de facto não é a vontade de Deus com base nisto. Nós temos um exemplo concreto nas Sagradas Escrituras. A Bíblia fala de um homem chamado Eli, que os seus filhos serviam na casa de Deus, mas estes filhos de Eli, eles usavam dos sacrifícios, das ofertas que eram levadas para o templo de Deus ao seu belo prazer. Eles comiam do pedaço da carne que era consagrada a Deus, eles pegavam nessa gordura e eles mesmos se alimentavam disso. E a Bíblia também diz que eles abusavam das mulheres que iam ao templo de Deus. Portanto, eram homens que não tinham uma conduta de acordo à vontade de Deus. Por que nós estamos a trazer este aspecto negativo aqui? Nós falamos de duas mulheres, falamos da mulher de Serepta e falamos também da mulher sunamita. Estas duas mulheres, elas fizeram de tudo para ter a certeza que de facto estavam diante de um homem de Deus. A mulher sunamita, ela quando fala com seu marido, ela diz, de facto, este é um santo homem de Deus. Nem todo homem de Deus, ou que se diz homem de Deus, é santo. É importante que você verifique se aonde você está a congregar, a igreja onde você entra, o homem de Deus que ministra na sua vida, ele tem um perfil e o caráter bíblico. Se você observar que de facto você está numa igreja abençoada, que você está numa igreja que realmente te alimenta espiritualmente, o homem de Deus que ministra na sua vida é um santo homem de Deus,
que a palavra da boca deste homem, Deus testifica. Presta atenção, quando um homem de Deus tem conexão, ligação com Deus, aquilo que ele fala, Deus testifica. Ele não fala nada que não tenha cobertura de Deus. Se você observar que realmente está numa igreja que segue a doutrina bíblica, segue a vontade de Deus, faz aquilo que a Bíblia plasma, qual é o problema de você apoiar esse ministério, de você cooperar com esse ministério? Nenhum, não há nenhum problema, muito pelo contrário, você precisa de realmente cooperar com esse ministério, para que essa palavra, para que esse ministério seja conhecido por mais pessoas, para que esta igreja tenha condições de fazer lives, tenha câmeras de filmar, tenha condições de fazer um programa na televisão, tenha condições de evangelizar, possa imprimir panfletos, possa comprar bíblias, possa ajudar os pobres, possa fazer a obra do Senhor fluir. Você pode e deve contribuir não somente com a sua presença, com o seu trabalho, mas também com o seu bolso, também com as suas finanças. Mas presta atenção, verifique se de fato esse homem é homem de Deus. Foi isto que estas duas mulheres fizeram. A Bíblia diz que tanto uma como outra depois tiveram uma situação crítica na sua vida. Esta mulher sunamita, mais adiante o seu filho também veio a óbito. Aqui tem uma coisa muito importante. Não foi esta mulher que foi ter com o homem de Deus e perguntou o que é que tu podes fazer por mim? Ou eu quero que tu me des um filho porque eu não posso fazer filhos. A Bíblia diz que Eliseu ficou constrangido com tudo aquilo, com todo o apoio que esta mulher estava dando a ele, que o próprio Eliseu foi ter com essa mulher e disse: o que é que tu queres que Deus faça na sua vida? Isto é muito importante, igreja, porque quando você coopera na obra do Senhor, você constrange o homem de Deus, você constrange o próprio Deus. É Deus que quer realmente abençoar a sua vida, porque você é um cooperador na obra. E por causa disto, essa mulher sunamita, ela ganhou um filho, esse filho veio a óbito. E como ela sabia que estava diante de um homem de Deus, ela correu e levou seu filho aos braços deste homem de Deus, e também este menino ressuscitou. Aleluia! E eu agora quero responder aqui uma outra questão que você deve estar aqui a colocar. Olha, algumas pessoas dizem: não, o dízimo é de lei. O dízimo não é obrigatório no Novo Testamento, porque nós estamos a viver pela graça. Então, por que dar o dízimo se o dízimo foi plasmado na lei de Moisés e nós não estamos na época ou na lei de Moisés, nós estamos na graça? Será que, pastor, eu tenho que dar dízimo de fato? Olha, nós vamos responder esta questão na Bíblia. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 14. Você pode recuar aí até o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, capítulo 14. E vamos ver um homem que não viveu na época da lei, mas que deu o seu dízimo. Gênesis, capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 20. A Bíblia diz e ensina: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. 21. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Eu vou começar por esta última fala de Abraão. Isto é muito importante, principalmente para os homens de Deus. Abraão, ele acabava de vencer uma guerra, e nessa guerra ele tomou os despojos. Na verdade, se vocês lerem um bocadinho lá atrás, a Bíblia fala no Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 1, que houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E a Bíblia diz que um dos grupos dos reis, interessante, o grupo que era maioritário, o de 5, ele veio a perder esta guerra. Depois de perder esta guerra, o grupo de 4 reis que venceu a guerra, eles carregaram os despojos de guerra, os bens que os outros reis tinham, e inclusivamente o sobrinho de Ló, que vivia
em Sodoma, ele foi levado como cativo. Quando Abraão soube disso, ele preparou 318 homens e foi guerrear contra este rei. E Deus lhe deu a vitória. Depois dele ter ganho esta batalha, a Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote de Deus Altíssimo, ele trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. E quando este homem, este rei de Salém, este Melquisedeque, abençoa Abraão, a Bíblia diz que Abraão ele tira o dízimo, ou a 10ª parte, ou 10% de tudo aquilo que ele havia conseguido nesta batalha, e ele entrega a este sacerdote Melquisedeque. Nós depois aprendemos no livro de Hebreus, lá mais à frente, quando Paulo nos explica sobre isso, sobre o sacerdócio de Melquisedeque, nós aprendemos que este sacerdote de Melquisedeque, no Hebreus capítulo 7, ele simboliza Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o sacerdote de Salém, de acordo à ordem de Melquisedeque. Um homem que não tem genealogia, não se sabe de onde vem, como apareceu, que é o Melquisedeque, e assim é o nosso Cristo, cuja genealogia nós podemos traçá-la através da letra, mas nós sabemos que ele é Deus, ele é Filho de Deus e ele esteve no princípio de todas as coisas. Portanto, a ele toda a honra e toda a glória. Abraão entrega o dízimo de tudo ao Melquisedeque. Olha, Abraão ele tem esta fala. Quando os homens que perderam a primeira batalha vão ao encontro dele e dizem: Abraão, nos entrega apenas as pessoas e fica com os bens que tu ganhaste. Abraão diz assim para eles: olha, eu não quero ficar com os vossos bens para que vocês amanhã não venham me dizer que vocês me enriqueceram. Abraão não queria que o mérito da sua prosperidade fosse dada aos homens. Abraão queria que a sua prosperidade viesse de Deus e que, quando alguém olhasse para a prosperidade dele, pudesse dizer: não, verdadeiramente Deus é com este homem. Isto é muito importante para nós, homens de Deus, e Paulo fala disto mais adiante, quando ele recusa-se a viver à custa da igreja e ele coloca-se a fazer tendas para o seu sustento. E ele traz isto como argumento para que não se jogue na cara dele que ele foi alguém preguiçoso. Olha, muitas pessoas olham para homens de Deus e não dão mérito ao trabalho que ele faz, mas dizem sim que este homem foi enriquecido por causa dos dízimos e das ofertas. Por isso, eu acredito, é minha convicção, que é muito importante que o homem de Deus não seja a 100% dependente dos dízimos ou das ofertas, porque os homens, eles jogam isso na cara. Eles vêm assim e dizem: olha, se você está a conduzir esse carro, é porque você comprou com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Se você tem esse fato, é porque foram os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se os teus filhos estão a estudar numa boa escola, é por causa dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Abraão não queria cair nesse erro. Ele não queria que ninguém chegasse e apontasse no dedo e dissesse: foram os meus dízimos e as minhas ofertas que te fizeram você o que você é. E Abraão, ele tem esta fala, diz: não aceitarei nada de vocês, para que vocês amanhã não venham me dizer que vocês me enriqueceram. Esta é uma convicção que eu tenho e você, como homem de Deus, pode também ter essa convicção. Você pode sim fazer como Paulo e você pode, independentemente do seu trabalho como homem de Deus, você pode ter o seu trabalho, você pode ter o seu sustento e você pode também, com a prosperidade que Deus vai deixar ou que Deus vai te dar, você pode usar isso para o benefício do ministério que você está. No entanto, se você é um homem de Deus cujo trabalho de Deus lhe toma todo o seu tempo e você não tem como se desdobrar para fazer outra coisa, não há nenhum problema, não há nenhum pecado com isso. Os levitas, os da tribo de Levi, que eram sacerdotes, neste tempo bíblico, eles não faziam mais nada a não ser servir no templo,
Você pode também fazer isso, não é problemático, é bíblico. Você pode concentrar-se na obra do Senhor e que Deus irá abençoar-te da mesma maneira, e que os dízimos e as ofertas que você vai gerir de acordo à vontade de Deus possam ser uma bênção e uma graça, desde que você não use esses dízimos e essas ofertas para negócios ilícitos e para fazer aquilo que não é a vontade de Deus, mas sim para se concentrar na vontade de Deus e assim levar o Evangelho adiante. Portanto, nós estamos aqui a falar de um homem que viveu antes da lei e mesmo assim este homem, ele dizimou. Portanto, nós podemos também aqui tirar como exemplo o Jacó em Gênesis 28, do versículo 10 a versículo 22. Jacó tirou o seu dízimo, mas Jacó não viveu na base da lei. A lei, ela veio falar sobre dízimo no livro de Levíticos, capítulo 7, nós podemos ir lá. Levíticos, capítulo 7. Eu vou rapidamente aqui correr e você pode começar também aí a preparar as suas questões, porque daqui a nada eu vou abrir as linhas e você poderá colocar aqui as suas perguntas e nós vamos responder ao vivo. Levíticos capítulo 7, você está lá, a Bíblia diz no versículo 16, vamos ler o versículo 16, diz assim: se contudo sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Nós estamos a ver aqui que as ofertas, elas eram comidas. As ofertas que eram trazidas no templo de Deus eram para a alimentação dos homens que trabalhavam no templo. Por isso, não há nenhum problema em você alimentar-se através daquilo que é o fruto do seu trabalho. Na verdade, Paulo também fala sobre isso e a Bíblia diz que não debulhe a vaca que labuta, não amordace a vaca ou o boi que debulha. Não amordace o boi que debulha, é assim mesmo. Dizendo que nós não devemos deixar com que aqueles que trabalham na casa do Senhor passem fome. Vamos falar um pouco sobre o que é isto de dízimo, ou como é que isto era visto no Novo Testamento. Mas antes mesmo de nós irmos para o Novo Testamento, eu quero também ler aqui o Números capítulo 18. Você pode ir lá para o Números capítulo 18, versículo 26 a 32. Talvez eu não leia tudo, mas vamos lá. Números 18, vou começar do versículo 26. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar um dízimo daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. A Bíblia também comandava os levitas, aqueles que trabalhavam na casa do Senhor, a darem os seus dízimos. Isto é muito importante, porque algumas pessoas podem estar a perguntar, mas ok, nós as ovelhas damos dízimos, e o pastor, e os pastores? A Bíblia diz que os homens de Deus também devem dar o dízimo. Eles também devem dar a sua contribuição. Portanto, dízimo não é somente para as ovelhas. Dízimo é também para o homem de Deus. Como é que isto funciona? Nos dias de hoje, os homens de Deus precisam de ter um salário estipulado e conhecido pela igreja. Toda a gente tem que saber quanto é que o pastor recebe. Qual é o salário do pastor? Qual é o vencimento do pastor? Qual é a contribuição que a igreja faz para que esse pastor tenha o seu sustento? E este pastor, este homem de Deus, ele deve também tirar o seu dízimo como contribuição à igreja onde ele trabalha. Amém? Aleluia. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 23. Vamos dar aqui um salto para o Novo Testamento, para vermos se no Novo Testamento, de facto, o dízimo foi ou não
abolido. Enquanto eu vou trabalhando sobre o Novo Testamento, nós podemos agora abrir as linhas e podemos reouvir aí as contribuições dos telespectadores, aquilo que forem as questões que vão ser colocadas, e eu estarei aqui para, caso a caso, falar e responder às questões que vão aí sendo colocadas. Mateus capítulo 23, versículo 23, esta é a fala de Jesus. Ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus Cristo aqui na sua fala, ele repreende os mestres da lei e os fariseus, porque estes davam dízimo, mas não praticavam a justiça. E Jesus Cristo diz assim para eles: vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Portanto, Jesus Cristo em nenhum momento das Sagradas Escrituras ele aboliu o dízimo. Muito pelo contrário, Jesus ele observa, ele é aquele que observa atentamente estes momentos. Nós podemos ver isso no livro de Marcos capítulo 12. Vamos lá rapidamente para Marcos capítulo 12. Nós não vamos poder cobrir aqui todas as escrituras que tratam desse assunto, porque são muitas, mas Marcos capítulo 12, versículo 41, nós podemos aqui ver esta aqui, Jesus, versículo 41, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A Bíblia diz aqui que Jesus Cristo estava sentado e ele observava as pessoas fazendo as suas ofertas. E enquanto elas davam as suas ofertas, Jesus Cristo viu uma viúva que trouxe apenas 2 moedas de pouco valor, era tudo que ela tinha para o seu sustento. E ela coloca ali, Jesus Cristo chama os seus discípulos e diz: olha, aquela viúva, ela deu mais que todos esses homens ricos que atiraram o que não lhes sobrava. Escuta, o dízimo e as ofertas não tem que ver com quantidade. Tem aí congregações que elevam aqueles que trazem muito dinheiro para a igreja. Eu vou fazer uma pausa para atender um telespectador. Muito boa noite, já são 18 horas. Muito boa noite. Tem aí alguma questão a nos colocar? Muito boa noite. Bom, eu não consigo ouvir este telespectador, portanto vou continuar com a minha fala. Ele chama os seus discípulos e, neste contexto, Jesus que diz: olha, ela deu muito mais que os outros. E eu estava a dizer que tem congregações que elevam aqueles que trazem muito dinheiro para a igreja, como que se dissessem: este é a pessoa que mais contribui na casa do Senhor. Não é assim como Deus analisa os dízimos e as ofertas. Deus olha para o coração. Deus olha para aquilo que é entregue de coração. Esta mulher trouxe as moedas de pouco valor, mas Deus, olhando para ela, disse que contribuiu muito mais. Eu já ouvi dizer aí que tem algumas pessoas que até criam, vamos lá se chamar, núcleos ou classes de dizimistas. Tem dizimistas VIPs, tem dizimistas que se sentam nas cadeiras de frente porque trazem maior contribuição à igreja. O amigo do pastor é aquele que mais contribui na igreja, é aquele que anda com os melhores carros, é aquele que mais dinheiro traz na congregação. O que eu tenho aqui a dizer é que se essa pessoa está trazendo aquilo que é do seu resto, aos olhos de Deus, isso não tem nenhum significado. Deus, ele olha para o valor espiritual desta oferta. E é o que nós vamos falar quando eu vier para a terceira parte. O valor espiritual do dízimo.
Por isso você tem que prestar atenção. Você que é homem de Deus, você tem que olhar não para a quantidade de dinheiro que é trazida, mas para o coração, para aquele que traz de coração diante de Deus. Porque tem muitas pessoas que trazem muito, mas é daquilo que lhes sobra. Mas tem muitas pessoas nas nossas congregações que trazem suas moedinhas, e dessas moedinhas eles estão trazendo tudo para o seu sustento. E nós não podemos olhar para a quantidade que é trazida, mas sim como Jesus Cristo olhou para o valor espiritual da contribuição que esta mulher trouxe. Ela voltou para casa, com certeza não sabia o que comer, ela não sabia como havia de sobreviver, mas Deus, ela olhou para esta mulher com um coração nobre. Sim, telespectador, a sua questão? De onde é que nos fala? Bom, eu acho que perdi este telespectador também. Boa noite. Bom, boa noite, senhor. Sim, agora já lhe consigo ouvir. De onde é que nos fala a sua questão? Eu falo de Inhambane. Certo. A sua questão? Falo de Inhambane. Qual é o nome desse telespectador? Como é que se chama? O que eu queria saber para ti é porque ali sou o senhor José Estoquiço. Muito bem, já registrei. Pode colocar essa questão? É porque ali sou o senhor José Estoquiço. Está a falar de dízimo, está a falar de ofertas e está a falar de contribuições. Certo. Para ti, eu quero saber. Vocês estão ouvindo? Eu queria saber qual é a coisa que o cristão tira por seu coração de verdade. É a contribuição. Sim. É contribuição, dízimo ou oferta? Está registrada a sua questão, fica ligado, eu vou responder. Ou é aquilo que é... Sim. Muito bem, eu já registrei a questão. Muito obrigado, continue conectado ao programa Verbo. Nós vamos responder assim a sua questão. E nós estávamos aqui a falar desta contribuição desta viúva que era observada atentamente por Jesus, para dizer que no Novo Testamento, se nós formos a estudar os livros de Coríntios, nós podemos nos aperceber que sim, as contribuições eram feitas e de acordo a Mateus 23, nós podemos também dizer que os dízimos, eles não foram abolidos. E eu volto para uma terceira parte e aí eu vou responder esta questão que foi colocada e também vamos falar do valor espiritual dos dízimos e das ofertas. Por isso fica aí ligado e nós voltamos no programa Verbo. Até já. Deseja comprar ou vender uma viatura? Ou ainda deseja realizar um abate de viaturas? A assessoria de um especialista em comércio automóvel é indispensável. A Globex Auto é líder no mercado nacional no agenciamento de todo o processo de compra ou venda de viaturas sem custos agregados ao cliente. Entramos no mercado e lidamos com os melhores vendedores e compradores de viaturas. Para mais informações, ligue 83 28 28 000. E-mail info@globex.co.mz. Globex Auto, uma escolha acertada. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. A cada dia que chega, a cada noite que chega, você precisa de uma palavra de motivação
para iniciar a sua jornada e preencher o seu dia. Eu sou o pastor Feliciano Ash e estarei consigo aqui na Mega TV. Estamos a chegar. Mega TV. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Moçambique é belo. O bem-estar dos moçambicanos é uma das apostas do governo. A criação de melhores condições de vida e de segurança pública contribuem para a construção de um Moçambique melhor. Eu sou Ivaldo Mandara e estarei consigo na Mega TV. Estamos a chegar. Mega TV. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. E hoje estamos a falar sobre o dízimo, o estado de emergência. Nós estamos aqui a andar, compartilhando algumas convicções e palavras de Deus. E com certeza, você que está aí em casa, está tendo as suas notas, pode colocar as suas questões. Temos aí também as linhas. Você pode entrar em contato, pode colocar também aqui as suas perguntas. Se eu não conseguir responder a todas enquanto estiver aqui em direto, você pode ir depois ao Facebook, RevJC Maloa, e ali eu irei responder as suas questões, mas também pode colocar as suas questões no nosso site, na nossa página de Facebook da Mega, e lá também eu poderia encontrar as suas questões e poderia responder caso a caso. E nós agora vamos falar sobre o valor espiritual do dízimo, porque nós estamos aqui a dizer que o dízimo ele transcende a questão da lei. Nós dissemos que o dízimo vai além do Novo Testamento, nada aboliu o dízimo no Novo Testamento. Jesus Cristo não aboliu o dízimo na sua fala de Mateus 23, e nós vimos também escrituras antes da lei, que Jacó e também Abraão, eles foram dizimistas, eles deram a sua 10ª parte, mas agora eu quero aqui trazer algo muito espiritual para que você perceba qual é o valor disto. Por que é que eu sou um dizimista? Por que é que eu continuo a dar o meu dízimo? Por que é que o estado de emergência não pode ser a razão de eu me abster de continuar a dar a minha contribuição dentro daquilo que são as minhas dentro daquilo que são as minhas condições para o sustento da casa do Senhor e para que a obra do Senhor continue a avançar? Na verdade, apesar de as igrejas estarem fechadas, o trabalho de Deus, ele continua. Os homens de Deus continuam de um lado para o outro, fazendo a obra, orando, dando o alimento ao seu povo. E este trabalho tem sido afincadamente feito por aqueles que realmente amam a Deus, porque as almas não param de morrer, as pessoas não param de procurar oração e a bênção do Senhor. Por isso os homens de Deus também estão no terreno fazendo a obra. Malaquias capítulo 3 é a escritura que é muito sobejamente conhecida quando se fala de dízimo. Mas tem alguém no ar antes de eu ler Malaquias capítulo 3? Deixa-me só atender este telespectador. Sim, boa noite.
Boa noite, caro telespectador. Estou ouvindo? Boa noite, boa noite. Sim, pode colocar a sua questão? Sim, a minha questão é a seguinte. Sim. Neste caso de emergência, né? Sim. E as igrejas estão encerradas e alguns têm produto, não tem valor monetário para poder dar à igreja. Sim. Então, neste caso, o que pode fazer o crente? Certo. Entendi a sua questão, muito obrigado. Continue acompanhando o programa O Verbo e fique ligado a nós, tá bem? Obrigado. Obrigado. Eu vou mesmo já responder esta última questão. De facto, algumas... Olha, na congregação onde eu lidero, por exemplo, nós temos uma machamba. E nessa machamba, nós temos 3 homens que trabalham nessa machamba. E esses homens são guardas, são camponeses, eles estão ali, eles cuidam daquele campo. Eles precisam de ser alimentados. Portanto, não há nenhum problema em trazer dízimo em gênero alimentício para a casa do Senhor. Não há nenhum problema. E não somente isso, a igreja como tal tem a obrigação de apoiar a comunidade. Nesta altura, por exemplo, de emergência, tem muitas pessoas que não têm o que comer, tem muitas pessoas que estão com necessidade. A igreja precisa de ir ao encontro, precisa de saber, nesta zona onde nós estamos, qual é a família que neste momento, por causa desta situação, está padecendo, está com problemas e tem que preparar comida, fazer alguns cabazes e levar para apoiar a estas famílias. Por isso não há nenhum problema em darmos as nossas ofertas, os nossos dízimos através de alimentos. Temos alguém em linha? Sim, boa noite. Boa noite, caro telespectador. Sim, boa noite. Aqui fala com o André da Ilha de Moçambique. Sim, pode colocar a sua questão? Não, eu até agora fico inquietado, né? Até eu só não tenho nenhuma religião, nem cristão, nem muçulmano. Só, sim. assim me indiquei quando vejo essas taxas aí, até há dias atrás eu vi também, foi na Igreja Universal também, tinham posto as contas ali. E nós que não temos, como é que faremos? Se eu percebi, diz que não tem como contribuir, não tem nada. Exatamente, não tenho nada como muito contribuir, bem. Porque às vezes vejo aí número de conta, empresa. Tá certo, eu registrei a sua questão, nós vamos responder. Tá bom. Ok, certo. Ok, até minha esposa disse assim, eu não entendi como é que põe as contas ali, como é que faremos, às vezes é negócio. Eu disse, um dia vou interagir. É por isso. Tá certo, eu registrei a sua questão e vou responder. Fique aí ligado a nós, tá bem? Ok, obrigado. Nada. Deus abençoe. Malaquias 3, a Bíblia diz a partir do versículo 6. De fato, o Senhor não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Eu vou parar aqui. Malaquias, e vejam só, nós também estamos aqui num estado de emergência, por assim dizer. A Bíblia começa no versículo 6 por dizer que de fato o Senhor não muda. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. A Bíblia não está a falar aqui com sacerdotes, como muita gente costuma dizer. Eu já ouvi pessoas a dizer que Malaquias estava a falar com sacerdotes. Não, Malaquias está falando aqui com os descendentes de Jacó. Está falando com o povo de Deus. E ele diz, eu não mudo. Este é um bom princípio bíblico. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda. A Bíblia ela é feita de princípios, leis e ordenanças. As leis foram plasmadas no Antigo Testamento. As ordenanças, elas foram colocadas
de tal maneira a que nós possássemos saber como executar ou obedecer determinada lei. E os princípios, eles emanam de maneiras a que possamos perceber o espírito da lei. E os princípios, eles são muito importantes, porque os princípios bíblicos, elas são verdadeiras, quer seja para um crente, quer seja para um descrente. Se você não é crente e você coloca em prática os princípios bíblicos, as bênçãos destes princípios irão te perseguir. Quando eu não era convertido, e eu tinha os meus negócios, eu tinha a minha empresa dizimava, mas eu não ia à igreja. Eu ainda não era convertido, mas eu colocava o princípio do dízimo em prática, porque eu conhecia os benefícios deste princípio. Escuta, há um princípio bíblico que diz assim: honra o seu pai e a sua mãe, para que tudo te corra bem e vivas por longos anos na terra. Quer você seja crente, quer você não seja crente, se você honrar o seu pai e a sua mãe, você terá longa vida na terra e tudo que você for a fazer dará certo. Isso é um princípio. A Bíblia diz, é um princípio bíblico que diz que devemos cuidar das nossas mulheres, coabitar com elas com entendimento, para que não sejam interrompidas as nossas orações. Se um homem não coabita com entendimento, não habita com entendimento com a sua esposa, se um homem ele está constantemente brigando com a sua esposa, este homem sai para fazer o seu negócio, o seu trabalho, seja lá o que for, ele não vai prosperar no seu trabalho. Por quê? Porque ele não obedeceu a um princípio bíblico. A Bíblia, ela é catálogo do mundo. Eu não conheço nenhum homem que seja próspero que maltrata o seu pai e a sua mãe. É um princípio bíblico. A Bíblia tem princípios. E a Bíblia aqui coloca-nos sobre um princípio que Deus sozinho diz para nós testarmos a Ele. Ele diz, coloque-me à prova. Nós sabemos que Deus diz, ou as Sagradas Escrituras dizem, que não podemos testar, não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Mas aqui no livro de Malaquias, Deus abre uma exceção. Ele diz, nos dízimos e nas ofertas, me testem, me provem, e vocês verão se eu não abrirei as comportas dos céus, se eu não vos abençoarei. Então, o dízimo e as ofertas, elas colocam o princípio, ou estabelecem o princípio do compromisso que nós estabelecemos com Deus e também a consagração que nós fazemos a Deus. Tem dois aspectos, o compromisso e a consagração. Por que é compromisso? Porque quando nós fazemos um voto a Deus, nós devemos cumprir com este voto. A Bíblia diz que se fizeres um voto a Deus, no livro de Números, capítulo 30, versículo 2, se você fizer um voto a Deus, cumpra com esse voto. Portanto, se você fez um voto a Deus e você disse, olha, eu vou devolver de 10% daquilo que eu tenho, eu vou devolver a Deus, você fez um compromisso com Deus. O outro aspecto ligado a isto é a consagração. É que se você consagra as tuas finanças no dízimo. É por isso que Deus diz assim, vocês estão debaixo de grande maldição, versículo 9, porque estão me roubando, nação toda está me roubando. Por que Deus disse que esta nação estava me roubando? Porque Deus já havia dito no livro de Levíticos, capítulo 7, que a 10ª parte deveria ser devolvida a ele. Esta 10ª parte era a prova da consagração, da comunhão que havia entre este homem, ou melhor, entre estes homens e Deus. O dízimo e as ofertas, ela não é um mandamento, ela não é um mandamento para o pagão, ela não é um compromisso para o descrente, ela é sim um compromisso entre aqueles que acreditam na palavra de Deus e eles sabem que estão por debaixo da cobertura de Deus. Por que eu falo debaixo da cobertura de Deus? Porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus e aos demônios. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Deus coloca Mamon na Bíblia, é um demônio do dinheiro. Nós não podemos servir a Deus
e ao dinheiro. A Bíblia, ela coloca dinheiro como algo conectado a Mamon, como algo conectado ao Deus deste mundo, ao príncipe deste mundo. No entanto, nós como cristãos, nós precisamos do dinheiro para comprar e para vender aqui nesta terra. É por isso que a Bíblia diz que uma das armas que o anticristo vai usar na época da grande tribulação vai ser o dinheiro, vai ser a compra e a venda. Ninguém vai poder comprar e ninguém vai poder vender se não tiver a marca da besta, a marca de Satanás. Nós entendemos que o comércio, a economia, o dinheiro, ela tem uma conexão muito grande com Satanás. E é por isso que muitas pessoas fazem pactos satânicos para enriquecer. Tem pessoas que quando não dão certo na vida, elas vão a um curandeiro e vão lá quenjar para poderem prosperar. Vão a um feiticeiro, vão fazer pactos, vão às águas, vão aos iones, vão aos sincretistas para poderem fazer pactos e assim elas prosperaram. Porque estas pessoas, elas já entenderam, elas entendem que há uma ligação muito grande entre os bens materiais e Satanás. E também, você se lembra que quando Jesus Cristo subiu ao monte para fazer os seus 40 dias e 40 noites de jejum, quando terminou, Satanás veio a ele e tentou-lhe com os bens deste mundo. Ele levou-lhe a um ponto alto e disse: se você adorar a mim, eu vou te dar toda esta riqueza e todos estes reinos. Nós entendemos que Satanás tem permissão para dar bens materiais e financeiros a quem se consagra ou a quem adora-o. Se você está a adorar a Deus, você está indo a contracorrente daquilo que é a vontade de Satanás e daquilo que é a consagração que ele quer que você faça em relação a ele. Então eu vou colocar de uma maneira muito mais simplista. Se você está a adorar a Deus, Satanás vai usar o dinheiro para ou te oprimir, e a opressão satânica aqui vem de duas maneiras. Satanás pode te oprimir não te dando recursos financeiros, mas ele também pode te oprimir te dando recursos financeiros que você não consegue gerir. Por isso nós temos pessoas ricas, abastadas, mas que não são felizes. Ela tem dinheiro, essa pessoa, ela tem empresas, ela tem carro bonito, tem casa, tem bens, mas ela não é feliz. O dinheiro dessa pessoa escraviza esta pessoa. Portanto, através das finanças, através do dinheiro, essa pessoa é amaldiçoada. Portanto, a maldição aqui, quando a Bíblia fala de que vocês estão por debaixo de maldição, não tem que ver somente com o fato de haver escassez de bens, ou não poderem comer, ou não poderem prosperar, ou não poderem fazer aquilo que são os seus desejos, ou satisfazer os seus desejos financeiros. Mas também tem que ver com você ter muito dinheiro, mas mesmo assim você se tornar escravo do seu dinheiro. O que acontece é que quando você consagra o seu dinheiro a Deus, quando você consagra as suas finanças a Deus, as suas finanças, elas se tornam uma bênção para você. Não há aí maldição sobre as suas finanças. O seu dinheiro trabalha para você e não é você que trabalha para o seu dinheiro. É por isso que Deus diz aí, no versículo 10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus está a dizer que eu vou vos abençoar. E continuando mais abaixo, diz, impedirei que as pragas devorem suas colheitas. Olha, quando a Bíblia diz impedirei que as pragas devorem suas colheitas, a Bíblia está a falar aqui de forma literal, sim, porque nós temos negócios, naquele tempo eles tinham machambas e as pragas elas entravam e destruíam. Então, literalmente, nós estamos a dizer que Deus irá impedir que o seu negócio fracasse. Deus irá impedir que a sua machamba é onde você labuta. Deus irá impedir com que haja aí qualquer presença do inimigo, qualquer guerra espiritual que destrua a sua prosperidade. E ela diz mais, suas colheitas e videiros nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos.
então todas as nações os chamarão felizes. Deus coloca aqui este conceito felicidade, dizendo que quando você realmente ser uma pessoa dizimista, Deus trará a felicidade na sua casa. Isto é espiritual. Esta proteção, esta consagração, ela é espiritual. Este é um compromisso que a gente faz de forma espiritual, com entendimento. Nós não vamos diante de Deus para barganhar com Ele. Você não vai diante de Deus e dizer, eu vou dar o meu dízimo e a partir de agora eu quero que Deus faça isto e mais aquilo na minha vida. Não, não é esse o propósito. Mas se você entender a espiritualidade por detrás disso e você entender que você faz parte de um reino e este reino precisa de avançar e que as tuas finanças, elas irão ser uma bênção para que o reino de Deus prospere, Deus irá te abençoar ainda muito mais e Ele fará com que realmente haja a bênção e prosperidade na sua vida. Portanto, eu quero aqui resumir alguns aspectos muito importantes nesta fala. O estado de emergência não pode ser vetor ou fator para nós não trabalharmos ou não fazermos a obra do Senhor. As pessoas continuam a morrer e é necessário que nós apoiemos a obra do Senhor. É claro, respondendo aqui a uma questão, se você não tem como contribuir, é natural que você não vai ter como dizimar, porque o dízimo é a devolução daquilo que é a bênção que Deus já te concedeu. Você dizima sobre aquilo que você produz. Se você não produz, você não tem como dizimar. No entanto, se você estabeleceu isso como compromisso diante de Deus, Deus irá prover. Aqui é uma coisa muito importante. Se você for fiel no pouco, Deus te colocará sobre muito. Outra coisa aqui muito importante, alguém perguntava sobre a diferença entre a contribuição, dízimo e oferta na casa do Senhor. A Bíblia, ela fala aqui do sustento da igreja. A Bíblia fala de ofertas voluntárias, e ofertas voluntárias nós encontramos em Levíticos capítulo 7, versículo 16. Mas também a Bíblia fala de ofertas solicitadas. As ofertas solicitadas são aquelas ofertas que são feitas quando são solicitadas para alguma coisa ou para alguma carência específica na casa do Senhor. Aí nós temos Êxodo 35, versículo 5. Temos também as ofertas pacíficas no livro de Levíticos, capítulo 3, versículo 7. Temos as ações de graça. As ações de graça nós podemos encontrar no livro de Salmos 147, também Salmos 69. Temos os votos, como eu tinha falado aqui, número 30, versículo 2. E temos também as primícias, que estão no Êxodo 22, 29. Temos as ofertas alçadas, que é típico das coletas. Estas que nós fazemos nas igrejas, e nós temos isto no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Portanto, o que é lícito fazer no Novo Testamento? Todos estes aspectos que foram aqui colocados são lícitos no Novo Testamento. Portanto, tanto as ofertas alçadas, como os dízimos, como as ofertas, como as ações de graça, como as ofertas pacíficas, elas precisam de ser levadas à casa do Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo neste programa e que a sua família, a sua casa, haja proteção da parte de Deus. Não abandonem a oferta, a contribuição que você tem que levar à casa do Senhor, se você tem certeza que realmente está na casa do Senhor. Use das suas contribuições, use das suas ofertas para ser uma bênção, não somente para a sua igreja, mas também para aqueles que trabalham na casa do Senhor. E você verá que nesta época da crise, como a mulher sunamita e como a mulher de Serepta, não faltará mantimento na sua casa e que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus.